Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Velhices Minhas. O vídeo de hoje é respondendo o meu direct. Gente, tem muita solicitação de mensagem, muita, né? Aquelas famosas. Na verdade, não são muitas, são algumas perguntas que eu recebi lá no meu direct do Instagram, @velicesminhas_, e eu ainda não tive tempo para parar, para olhar bonitinho e responder as pessoas. Então, o que eu pensei? Estamos na semana do gerontólogo, na semana da gerontologia. Para quem não sabe, dia 24 de março, quarta-feira, hoje esse vídeo está indo ao ar, é o dia do gerontólogo. E aí eu pensei, por que não responder as pessoas lá no meu canal do YouTube? Assim a gente já resolve todas essas questões. Traz vídeo pro YouTube e responde o pessoal que eu ainda não tive tempo de dar uma atenção. E eu preciso confessar para vocês que, assim, não olhei muito a fundo as perguntas que tem lá, então vai ser um pouco de surpresa para mim também o que eu vou responder. Eu sei de algumas por alto e sei os temas, que tem um tema que rola solto lá no meu perfil, é sobre a graduação em gerontologia, tanto a nível de tecnólogo quanto a nível de bacharel. E eu vou tentar responder ao meu jeito, ao meu modo, com as minhas percepções sobre essas perguntas. O vídeo de hoje é um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, mesmo com esse tema tão polêmico, né? Que é relacionado aos profissionais da gerontologia. Eu espero esclarecer a dúvida de muita gente, espero poder contribuir com o meu ponto de vista e você também fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários relacionados a esse tema que a gente sabe que é um pouquinho polêmico, né? Por isso também que eu já tô o quê, ó? Com meu copo de água aqui, porque se começar a dar muita sede, muito suador, eu vou parar um pouquinho. Eu vou ligar o meu ventilador de novo, entendeu? Eu vou dar uma respirada, vou deixar os cabelos ao vento e aí eu volto para responder vocês. Mas é isso, gente. Não esqueçam de se hidratar nesse calor, é muito importante. Bom, sem mais delongas, vamos às perguntas de hoje. Bom, vamos lá. Tô aqui com meu telefoninho na mão. Já achei uma pergunta aqui interessante para responder. A pessoa diz que está pensando em cursar a faculdade de gerontologia e que gostaria muito de saber sobre a atuação do profissional, né? Se esse profissional pode atender aí como um profissional da área da saúde. E aí ela dá alguns exemplos como nutricionista, psicólogo e afins. Então vamos para esta resposta. Sim, o gerontólogo. Um adendo importante. Essa pergunta eu vou responder com base nos meus conhecimentos, né, e com base na minha formação. A minha formação é do bacharelado em gerontologia. Eu cursei a graduação de 4 anos pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, campus de São Carlos. Então, eu vou responder essa pergunta baseada na minha formação, certo? O bacharel em gerontologia, gerontólogo, pode sim atuar como profissional da saúde. Ele é um profissional também da área da saúde, né? O gerontólogo, ele não é um profissional exclusivo da área da saúde. Ele permeia por diversas áreas, por ser um profissional biopsicossocial, que entende, estuda, né, os fatores biológicos, psicológicos, sociais, mas não só esses fatores, diversos outros que podem influenciar no processo de envelhecimento humano, como, por exemplo, questões emocionais, espirituais, políticas, econômicas e por aí vai, tá bom? Então, sim, existe uma área de atuação do profissional gerontólogo denominada como microgestão. O que é essa microgestão? A microgestão nada mais é do que o atendimento individual relacionado ao processo de envelhecimento humano. É a gestão individual, ou seja, o gerontólogo pode atender em consultório gerontológico, né? Atendendo um paciente por vez, fazendo essa gestão individualizada de um único indivíduo ali dentro do seu consultório, por meio do quê? De avaliações gerontológicas, encaminhamentos, acompanhamentos, propostas de intervenção puramente do gerontólogo, ou então em conjunto com uma equipe multiprofissional interdisciplinar, tá? Eu tenho outra pergunta aqui muito bacana também.
Mas essa pergunta eu tenho um pouco de receio em responder, porque eu acredito que é uma decisão muito séria, né? E ao mesmo tempo muito íntima. Então, a única pessoa que vai conseguir decidir de fato o que fazer é você, meu caro jovem, que me escreveu esta pergunta. Não vou entrar em muitos detalhes para não expor também a pessoa, né? As falas da pessoa, caso ela não goste. Então, eu só vou dar um resumo do que é a pergunta dela. Basicamente, essa pessoa está fazendo técnico em uma determinada área, tá? E ao finalizar esse técnico, ela está buscando por uma graduação. E pesquisando, ela encontrou a graduação em gerontologia de 2 anos, ou seja, o tecnólogo em gerontologia. E aqui ela me pergunta a minha opinião. O que eu acho, né, de você trabalhar numa farmácia e ter o tecnólogo em gerontologia. Mais pra frente, ela me conta também que quer fazer uma graduação em farmácia. Então, aqui nós temos alguns pontos muito importantes que eu acho que a gente precisa pensar, refletir ao tomar uma decisão tão séria como essa, que é a escolha de uma profissão. Então, essa pessoa já tem um curso técnico, né, e quer se aprimorar fazendo um tecnólogo. Meu ponto de vista, o que a gente tem que observar? Qual que é o meu objetivo final, né? O meu objetivo final é fazer uma graduação na área X. Eu já tenho um técnico na área X. Mas no meio do caminho, eu acho que seria interessante eu fazer um tecnólogo na área Y. Mas será que esse tecnólogo, ele é realmente um passo importante para você conquistar a sua graduação na área X, que é o que você queria desde o começo? Talvez não seja, né? Então a gente precisa refletir. Por que eu quero fazer esse tecnólogo agora, né? Se eu quero uma graduação em farmácia, se eu quero trabalhar como farmacêutico, como pesquisador, enfim, com as possibilidades, né, aí que a farmácia tem para o profissional, o que é melhor para mim nesse momento, né? Tentar de fato uma graduação já em farmácia ou fazer uma graduação que tenha um tempo menor, né? Numa área que não tem uma certa relação com o meu objetivo lá na frente, né? Nós temos duas coisas muito diferentes, né? Por exemplo, qualquer graduação, gente, qualquer estudo que vocês façam, qualquer curso, vai ajudar demais. Nada em vão, tudo é aprendizado. Isso a gente precisa ter em mente, né? Entretanto, o que isso que eu vou fazer agora, o que esse curso, o que essa formação vai me aproximar do meu objetivo final, né? Então tem esse ponto. E o outro ponto é, gerontologia, gente, é uma área que está em crescente, né? Nós precisamos cada vez mais de profissionais especializados na área, de cada vez mais profissionais que compreendam o processo de envelhecimento, que estudem o processo de envelhecimento humano. A gente precisa realmente colocar na ponta do lápis qual que é o nosso objetivo final e o que a gente precisa fazer para atingir esse objetivo, né? Não é porque eu cursei o bacharelado em gerontologia, não é porque eu entendo sobre a área que eu vou falar para você, faça gerontologia, né? Faça algo na área da gerontologia, por mais importante que seja, gente. Então, se você se sentir confortável nesse momento e é o que você quer, é o que você sente que você precisa fazer, que é o tecnólogo em gerontologia, por que não? Mais para frente você tem a possibilidade sim de ingressar em uma graduação em farmácia, né? Nada é impossível e nunca é tarde demais para fazer aquilo que a gente realmente quer. Às vezes a gente tenta ir pelo caminho mais curto, né? E esse caminho mais curto, ele acaba sendo mais caro pra gente do que aquele caminho mais longo, mais trabalhoso, né? Mais demorado. Então, se eu posso dizer algo em relação a essa pergunta que eu recebi, é isso, né? Existe o tecnólogo em gerontologia, é uma graduação de curso superior, temos aí alguns tecnólogos já formados, assim como bacharéis em gerontologia também, né? Posso falar para você muito mais do bacharelado em gerontologia porque é o que eu fiz. Então, eu te dou essa resposta relacionada ao seu objetivo lá na frente e o que você quer alcançar, tá? Justamente por isso. Eu espero que você faça a escolha certa para você. Espero que você não se arrependa e também não terá por que se arrepender, tá? É isso que eu falei. Estudo nunca é demais, uma graduação não anula outra, um curso não anula o outro. Então, se tá no seu coração, se
se tá no seu planejamento, se tá naquela pontinha ali para alcançar o seu objetivo maior lá na frente. Faço tecnólogo em gerontologia. Outra pergunta que eu recebo muito e eu sempre respondo, mas para essa pessoa especificamente aqui eu não respondi porque eu não tive tempo de parar para responder. Lá no meu Instagram eu tenho um vídeo sobre profissionais da gerontologia, onde eu conto com mais detalhes sobre essa resposta que eu vou dar aqui para vocês, tá? Mas a pessoa diz o seguinte: que tem interesse em cursar gerontologia e pergunta se o tecnólogo pode ser intitulado gerontólogo. Gente, isso é uma polêmica muito grande que a gente enfrenta e muitas pessoas colocam que essa discussão do título é uma discussão desnecessária, né? E vai totalmente contra o que eu acredito. Primeiro, definir títulos é muito importante, principalmente no mercado de trabalho, né? Na hora da contratação dos profissionais, seja esse profissional tecnólogo em gerontologia, bacharel em gerontologia ou especialista em gerontologia. Se todos esses 3 profissionais forem intitulados como gerontólogos, imagina só a confusão que será, né, para contratação. Imagina só a confusão que será para compreender o que cada um desses profissionais faz. E olha, se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que os profissionais têm atuações diferentes. Então, é fundamental que a gente discuta, sim, sobre o título que o profissional carrega. E, claro, é importante essa discussão sobre o título, uma vez que as graduações e as especializações em gerontologia têm graus de profundidade diferentes e têm intuitos diferentes, né? O tecnólogo, como a gente sabe, é uma graduação de 2 anos. O bacharelado em gerontologia, como a gente sabe, é uma graduação de 4 anos. E as especializações em gerontologia variam. Vai aí de 1 ano e meio a 2 anos, por aí. Essa é a média. Então, a intensidade do curso, a profundidade dos conteúdos relacionados ao processo de envelhecimento humano são diferentes e não tem como a gente negar, tá? Eu não vou entrar agora no mérito do que é cada profissional, porque essa não foi a pergunta, mas tá lá no meu vídeo do Instagram para você conferir, tá bom? Mas então, respondendo se tecnólogo em gerontologia pode ser intitulado gerontólogo. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um acordo entre a Associação Brasileira de Gerontologia e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ABG e SBGG. O que diz esse acordo? Diz esse acordo que o profissional intitulado de gerontólogo é o bacharel em gerontologia. Existe um documento que surgiu a partir dessa reunião, né, para discutir sobre algumas questões relacionadas a especialistas em gerontologia e aos bacharéis em gerontologia. Incluiu-se nessa discussão também o título, né? Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link do documento, para vocês entenderem do que eu tô falando melhor, tá bom? Espero ter respondido a sua dúvida. Outra pergunta que eu recebo bastante e de acordo com a frequência com que eu a recebo, eu acredito que nem todas as pessoas viram um post meu que eu fiz lá no Instagram ou viram essa minha resposta em algum local que eu tenha dado. Então, eu vou deixar registrado aqui no YouTube também, né? Nunca é demais falar sobre isso. Sempre me perguntam algo no sentido de: tenho uma graduação X e gostaria de fazer um complemento para trabalhar com a pessoa idosa. Você me indica o bacharel em gerontologia? Gente, bacharelado em gerontologia não é complemento. O bacharelado em gerontologia, ele é um curso pleno, forma um profissional independente, que é o gerontólogo, tá? Então, se você quer um complemento para atuar com a pessoa idosa, existem diversas possibilidades, como, por exemplo, especializações, tá? Então, você busca por alguma especialização na área do envelhecimento, que pode vir intitulada como saúde do idoso, como gerontologia, né? Ou algo intitulado, né, ali com relação à sua formação base e ali um título voltado também para o envelhecimento.
Então, eu sugiro que vocês busquem especializações, pós-graduações, voltadas mais para essa questão da saúde da pessoa idosa, do envelhecimento, enfim, tá bom? Mas o bacharel em gerontologia foi um profissional pleno. Bom, respondi aí acho que 4 perguntinhas, fiz um compilado. Eu recebo essas perguntas com muita frequência, acho que deve ter umas 2 pelo menos de cada uma delas que eu falei aqui pra vocês lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Espero ter esclarecido, não ter deixado mais dúvidas e mais caraminholas na cabeça de vocês. Mas se foi assim, se você ficou com alguma outra dúvida, se você quer conversar um pouco mais e quer esclarecer um pouco mais da atuação do gerontólogo, bacharel em gerontologia, manda aqui pra mim nos comentários que vai ser um prazer conversar com você e te responder, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Feliz Dia dos Gerontólogos para os meus colegas de profissão. Sintam-se abraçados por mim e contem comigo pro que der e vier, tá bom? Lá no meu perfil do Instagram, @velhicesminhas_, tem diversos posts aí relacionados ao profissional gerontólogo. Passa lá, dá uma olhadinha, tá bom? Ah, gente, uma coisa muito importante que eu já tava me esquecendo de falar pra vocês. Hoje, quarta-feira, se não saiu ainda, tá pra sair mais um episódio do Gerontalk, podcast que eu tenho com a gerontóloga Viviane. E a gente tem uma convidada maravilhosa, justamente para conversar sobre 24 de março, Dia do Profissional Gerontólogo. A gente conversou um pouquinho sobre os desafios da profissão, sobre o mercado de trabalho, sobre a nossa trajetória. Espero muito que vocês gostem. Agora é de verdade. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.